Gente, ontem eu fiz uma fala aqui de casa que muita gente assistiu, mas a maioria não, porque ela não estava anunciada, foi súbita, lá para a Estação do Caminho da Graça, no Teatro do Sino, onde eu já não tenho podido ir há mais de um mês. Então esse é o contexto, mas o que eu falei tem a ver com o seguinte, com a seguinte questão que eu deixo para você agora. Porventura você está vivendo um momento totalmente inexplicável, totalmente absurdo. Você está tendo que comer o que não faz sentido. Você está tomado de perplexidades. Seu coração está infartando de perguntas angustiosas. Essa é a minha questão. Seu coração está infartando de perguntas angustiosas para as quais você não tem resposta. Sua fé está abalada por causa disso? São essas perguntas ou o espírito dessas questões que eu quero que sejam colocadas aí para você, enquanto ouve a palavra, refletir e me escrever. Mas por favor, me escreva mesmo. Me escreva mesmo. Se você está vivendo um momento totalmente absurdo e inexplicável, se o seu coração está tomado de perplexidades, se você vive hoje infartado, se você está infartado de questões angustiosas. Tem gente que está infartada de questões angustiosas. Se for o seu caso, por favor, são 40 minutos de uma palavra simples e direta, viajando por algumas histórias de coisas absurdas, de perdões, de ações contra o absurdo e de discernimento de Deus acerca de como lidar com questões angustiosas que deixam o nosso coração infartado de perplexidades. Então, se esse é o seu caso, de alguém que você conheça, chame, assista agora, veja lá. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu vou mostrar uma imagem que eu recebi hoje, dentre as dezenas e centenas de imagens que a gente recebe da criação, da natureza. Eu recebi hoje uma delas. E é essa imagem que eu quero que você veja agora, sobre a qual eu vou fazer alguns comentários. Ela está animada aí por uma música de natureza islâmica, que eu faço questão que você ouça. Foi filmado e sonoplastizado no Oriente Médio. Isso é uma criatura que Deus fez. Olha só o bicho. Veja se faz sentido. Quem é que poderia explicar com a nossa mente, com as nossas lógicas, com as nossas funcionalidades, com as nossas objetividades, com a nossa necessidade de significados, com a nossa busca de sentidos e explicações, quem é que pode justificar a existência de um ente que parece muito mais um mosquito do fundo do mar, carregando um plasma estranho e se movimentando? Mas esse ente, que provavelmente você nunca tivesse visto até o dia de hoje, e se não fosse essa filmagem, talvez nunca soubesse da existência dele, ele tem sentido, ele foi desejado, ele foi querido, ele foi parido, ele foi criado,
ele foi pensado, ele foi trazido à existência pela palavra criadora de Deus, por meio da qual todas as coisas existem e por meio da qual todas as coisas existentes foram criadas. E o que dá significado a elas não é o meu olhar, nem o seu olhar, nem a minha opinião, nem a sua opinião, nem o meu juízo, nem a minha filosofia, nem a minha ideologia, nem a minha teologia, nem a minha sensibilidade, nem a minha apreciação, nem coisa alguma que de mim proceda. Esse ente existe sem que nós saibamos dele, provavelmente há bilhões de anos. E ele está existindo, ele nunca teve crise alguma, porque nós não sabíamos dele. Nós, tampouco, teremos nossa vida necessariamente alterada por causa da existência dele. O que mostra que se todas as coisas existem por amor de nós, existem por amor de nós quando a gente as descobre e sabe aproveitá-las. Porque independentemente de nós, quase tudo que existe nos precede. E cada coisa que existe, se a gente tiver o privilégio de apreciar, entender, gostar, bom para nós. Do contrário, elas existem em Deus, existem para Deus. Ele criou todas as coisas, e não só criou todas as coisas, mas ele criou todos os fenômenos que fazem todas as coisas criadas continuarem a existir como natureza fenomenológica, sem que para cada ação, nascimento, acontecimento de qualquer coisa, tenha que haver uma nova criação. O nome disso é natureza. Ora, há aquelas coisas que Deus criou únicas e singulares, e há aquelas coisas que Ele criou pelo processo da natureza, pelo processo dos fenômenos. E tantas que Ele criou únicas, quanto aquelas que Ele criou dizendo produz a água, produz a terra, os fenômenos façam produzir tais coisas, todas elas existem com o mesmo significado, todas elas existem com o mesmo sentido, todas elas existem com o mesmo valor para ele. Você entendeu? Entendeu? Pois bem, olhe agora para mim. E olhe bem, eu quero ler o texto dos textos na vida da minha família. O texto que salvou a minha família para ser uma família hoje. A família do meu pai, a família da minha mãe. E preservou a nós, os filhos, e todos os que daí decorreram, do jeito que tudo decorreu, pela graça e a misericórdia de Deus até o dia de hoje, porque há 50 anos atrás, mais ou menos, mais do que 49 anos atrás, há quase 50 anos atrás, a minha mãe, desesperada, ela que hoje está na eternidade em gozo e glória, com tudo que é glória, nos dias da maior angústia dela, quando o homem que ela amava e ao qual se deu com paixão de mulher, depois apenas de 4 anos de casados, pensando ela que ele a amava e a queria como ela o amava e o queria, ela veio a saber que ele estava apaixonado sexualmente por uma outra mulher, tendo um caso chocantemente forte,
Não havia divórcio, não havia separação, mas já havia 3 filhos. Eu, Sueli e Luiz Fábio. E ele amava os filhos. E até a mamãe estranhamente sabia que ele também amava a ela. E ele não queria separação. Ela quis, ela estava humilhada demais. A cidade inteira, que não tinha mais do que 300 mil habitantes, sabia. Ele andava com ela num carro Galaxy, daqueles americanos, rabo de peixe conversível, enorme, único na cidade naquele modelo, com a capota baixa. Ele passeava e desfilava sem camisa, com aquela mulher exuberante ao lado dele, as filhas dela atrás. Mamãe sentia todas as dores desta vida. E ela orava. Orou 3 anos. E o papai não aceitava nenhuma separação. Naquele tempo havia apenas disquite, que fazia com que a mulher continuasse casada com o homem. Apenas autorizava a separação de corpos, se fosse o caso. E estabelecia as obrigações consensuais. Só isto. Mas ela estava presa ao marido enquanto ele vivesse. E ele dizia: eu não vou me separar de você, porque eu não consigo parar o que eu estou fazendo e não consigo te deixar. Eu não posso te deixar. E ela sofrendo. Minha avó, a mãe velhinha, orava. Elas oravam. Ela ia para um lugar chamado Jardim de Oração. Toda terça-feira à tarde, com umas amigas, algumas das quais, como a Erotildes e a dona Jacobede, vivem ainda até ao dia de hoje. O Amagali estão vivas. Os demais morreram. E elas botavam o joelho no chão e oravam. E pediam misericórdia. E um livramento. 4 anos, 5 anos. No 5º ano, minha avó, mãe da minha mãe, estava orando, sozinha em casa. Em agonia, ela dizia: ó Deus, por favor, salva a minha filha dessa dor e salva a casa dela, salva a família dela. Ela se entregou a isso tudo com tanto amor e paixão. E salva o Caio, o marido dela. E preserva esses meninos. Tem misericórdia. Quando ela disse que ouviu uma voz estrondante, a minha avó não era de misticismos, era muito objetiva. Até demais. Ela disse que ouviu aquela voz estrondando dentro dela, imperativamente dizendo: pede um filho. Pede um filho. E ela disse: Senhor, se és tu que estás me mandando pedir um filho, eu te peço, dá um filho para minha filha. E tem misericórdia dela. E não falou nada, minha mãe. Ficou calada. Não induziu ninguém a nada. Naquele tempo, por aqueles dias, estranhamente, meu pai se aproximou da minha mãe e buscou-a sexualmente. E ela, que nunca mais tinha tido relações sexuais com ele, porque dizia: se você não é marido de uma só mulher, eu sou mulher de um só homem, eu não vou me relacionar com você e mais aquelas com quem você venha a se relacionar. Eu estou aqui, mas não assim. Naquele dia, por uma razão maior do que tudo, no entanto, ela concedeu. E apesar
de não ter mais a base do útero. Ela engravidou. E ficou grávida da Ana Lúcia, da Aninha, minha irmãzinha amada e caçula, 10 anos mais nova do que eu, 9 anos mais nova do que a Sueli, 6 anos e meio, 7 anos mais nova do que o Luiz Fábio, que já está na glória. E a minha mãe teve que tê-la 9 meses com as pernas para cima, sem poder baixar. O médico queria fazer uma curetagem, abortar. Papai dizia: não faz sentido, tire, é um sacrifício impensável. Enquanto isso, a ditadura militar veio, em 1964, apanhou a todos nós nessas circunstâncias, e a mamãe com as pernas para cima. E a mamãe ficou 9 meses com as pernas para cima, mudou de Manaus para o Rio com as pernas para cima. Minha irmã Sueli quebrou o braço. Deram o braço como irrecuperável para movimentos normais, mamãe com as pernas para cima. Eu fiquei cheio de tiques nervosos, ela com as pernas para cima. Papai andava armado com tanto ódio dos que o haviam traído lá em Manaus, entregando-o de maneira perversa aos golpistas militares, que disse: se eu encontrar qualquer deles, eu os matarei. Ela com as pernas para cima. E aquela angústia. E quando a pressão foi grande, e muita gente de bom senso dizia: você não pode ter esse filho, tire enquanto é tempo. Ela disse: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ela abriu a Bíblia assim, a esmo, como ela não costumava fazer. E caiu aqui em João, capítulo 13, verso 7, que diz: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E ela disse que isso saltou como fogo em alto relevo, impresso na mente dela. E ela estava fazendo perguntas, dizendo: Deus, o que eu faço? Por quê? Por que isto? Por que assim? E o que eu faço? Eu vou, eu não vou, eu fico, eu largo, eu deixo. Ao mesmo tempo, meu pai dizia: não, vamos todos juntos e não vamos mais ficar aqui, porque eu não aguento mais morar nesta cidade. Outros diziam: tira. Papai dizia: tira. O médico dizia: tira. Não podes ter esta criança. E ela dizia: Senhor, e eu? E o Senhor disse: o que eu faço, tu, Laci, não sabes agora. Tu compreenderás depois. Depois. Foi depois que ela começou a compreender. Quando 3 anos depois disso, quase 4, meu pai conheceu o Senhor. Quando ela viu o significado da chegada da Ana Lúcia na vida ainda separada entre ela e papai, como a Aninha os aproximava como bebezinho amoroso da casa. Depois ela foi vendo como aquele homem explodiu com um coração apostólico, carregado de humildade de servo, todos os dias da vida dele. E como ele ficou cheio de sabedoria, de poder no Espírito Santo, de dons de curar, de expelir demônios, de operar milagres. E como isso foi evidente, como foi uma experiência neotestamentária,
como eu vinha me converter, como depois cada coisa foi ganhando cada lugar, como atravessamos muitos mares vermelhos, mas os passamos juntos, como aprendemos a receber os que nasciam e amá-los até o fim, como aprendemos todos a perdoar com ela e perdoar sempre até o fim, como aprendemos com ela e com eles o significado de cada filho, de cada neto, como aprendemos a sepultar, a perder, a dizer adeus, como aprendemos a renunciar, a compreender, a esquecer, a voltarmos a nos alegrarmos, a voltarmos a comer, a ter apetite, a beber, como aprendemos com ela aquela tenacidade, aquela resiliência de uma pessoa que parecia tão fraca e não se envergava nunca, que não filosofava, que não tinha ideologia, que não discutia política, que não explicava para ninguém quem era Deus, só dizia para todo mundo como é que o amor de Deus se aplicava nas circunstâncias mais trágicas da vida e nas melhores também. E ela teve a chance de experimentar, enquanto viveu, absurdos que eu não tenho nem condição de relatar para ninguém. Deixa para lá. E ela passou por cima. E eu nunca a vi guardar mágoa, ressentimento de ninguém. Ela morreu assim como viveu, com tudo pago, com tudo quitado, com tudo perdoado e com misericórdia compassiva por todos. O que eu aprendi com ela, mais do que tudo, é que a gente não tem que entender o que Deus está fazendo. Meu único privilégio e poder é compreender o meu próximo, é perdoar a quem eu posso, a perdoar quem me deve, a perdoar a quem não me quer, a quem não me entende, a quem não gosta de mim, é perdoar. Compreender Deus. O que eu faço, tu não sabes agora. O que eu aprendi com ela foi também a não ter pressa para compreender nada. Há coisas que eu vou compreender, como há coisas que ela foi compreendendo. Muitas. E há coisas que ela só compreendeu agora, quando entrou lá. E eu aprendi que eu não tenho que compreender. Eu tenho apenas que crer que quem compreende tudo, compreende o que eu não compreendo. E pronto. E se eu amo, porque ele me amou primeiro, eu estou descansado da compreensão que ele tem. Embora eu ainda agora, olhando para algumas coisas imediatas, não compreenda nada. Outra coisa que eu aprendi com ela é que não só um dia eu compreenderei, mas é que enquanto eu não compreendo, não tem a menor razão para eu viver ansioso acerca de compreender, porque uma das minhas manifestações de fé é descansar naquele que compreende por mim. O que eu faço, tu não sabes agora. Nesta vida, gente amada, há coisas que Deus faz. E ele não anda fazendo coisas todo dia. Assim como a gente olha nos evangelhos e a gente vê Jesus em movimento, a gente vê momentos em que Jesus fazia e momentos em que as coisas continuavam acontecendo. Todo mundo que tinha que morrer, morria. Todo mundo que tinha que nascer, nascia. A maior parte de tudo
O que Jesus viveu foi isso. Ele fez uma travessia no meio dos fenômenos naturais. E uma travessia em meio às escolhas humanas. E todo mundo continuou escolhendo. Aqui e ali tinha uma intervenção. Aqui e ali ele fazia. As outras coisas ele permitia que existissem nele. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem ele que fez, mas nele também todas as coisas subsistem. Ou seja, as coisas que um dia ele criou, agora subsistem como fenômeno. Fulano gera fulano, peixe gera peixe, energia se transforma em muitas formas de energia, o nome disso é natureza. E isso tudo existe nele. Quando se diz que nenhuma folha cai do céu sem o seu consentimento, não é porque a árvore diz, e aí, posso cair? Não, está tudo acontecendo porque tudo acontece nele. Primavera, verão, outono, inverno, morte, vida, com Severino e tudo, acontece nele. Ele, todavia, aqui e ali intervém, quando lhe apraz. Na maior parte das vezes, ele nos ensina a sermos pacientes dentro do fenômeno, da natureza das coisas. O Evangelho é sabedoria de Deus para ser praticada dentro da natureza das coisas, do fenômeno das coisas. O Evangelho é tão verdade de Deus para ser vivida no fenômeno das coisas, na natureza das coisas, que ele não nos ensina a mudar o coração do inimigo. Ele nos ensina o inimigo mudando ou não mudando, o perverso se convertendo ou não se convertendo. Ele me ensina a mudar o meu em relação a ele. Ele vai ter a chance dele. Mas ele não é um boneco da divindade. Ele é um ente de responsabilidade. E como eu sou também, eu é que mudo para o meu bem em relação a ele. Prova disso, portanto, é que o Evangelho é uma dádiva de Deus para a gente praticar dentro do fenômeno da natureza das coisas. O Evangelho também é graça e misericórdia que se pontualizam através de intervenções. Intervenções mensuráveis e intervenções imensuráveis. As intervenções mensuráveis são cura, milagre, acontecimentos tópicos, são os mais tolos. As imensuráveis são intervenções na mente, no coração, no pensamento. São aquelas que são mais sutis do que a respiração. O Espírito sopra aonde quer, soprando. E a gente tem que interagir. A gente pode fechar o coração ou a gente pode abrir o coração. No meio disso tudo, ele diz: o que eu faço, e eu faço. E no teu caso, eu estou fazendo. Estou fazendo coisas que você nem percebe. Porque eu estou fazendo enquanto dói. Eu estou fazendo enquanto você chora. Eu estou fazendo enquanto você perde. Eu estou fazendo enquanto você diz: meu Deus, por quê? Eu estou fazendo enquanto você diz: até quando, Senhor, não te manifestas? E eu estou fazendo. Mas o que eu faço, tu não sabes agora. Agora. Porque quem faz sou eu. E para fazer o que eu faço, eu nunca consultei ninguém. Eu faço coisas tão absurdas quanto aquele animalzinho no fundo do oceano. Frequentemente, o meu caminho se manifesta tão estranho, tão esquisito, quanto uma criação daquela. Quem a compreenderá, aquele animal ali? Quem a compreenderá? Quem olhar vai dizer: para quê? Com que sentido? O que a gente ganha com isso? Qual o significado disso? Já imaginaram se um dia a oceanografia, a oceanologia e tudo que seja concernente
a oceanos, vier a descobrir que esse era um dos entes que operava um dos fenômenos mais importantes para o equilíbrio, sabe lá do que, para a saúde marítima. Meu Deus, qualquer coisa pode ser essencial, sem que a gente saiba. E o Senhor não está fazendo publicidade dos seus santos, retos, sábios caminhos, os quais frequentemente acontecem diante dos nossos sentidos como se fossem apenas absurdos inconcebíveis. Sutilezas. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Na realidade, gente boa, eu sei que o que eu acho que eu sei provavelmente, acerca do que eu acho que eu saiba, não sobre o Evangelho, sinceramente, acerca do Evangelho eu estou profundamente convencido de que eu sei o suficiente para ser um dos caras mais indesculpáveis do planeta. Eu digo de mim isso. Eu sei que eu sei o Evangelho. Agora, eu também sei que, fora o que eu sei do Evangelho, tem um monte de outras coisas que, por mais que eu pense que as sei a partir do Evangelho, provavelmente eu ainda as pense sem que eu tenha percebido fora do ângulo do Evangelho. Deve haver tantas. Como no passado já houve tantas que eu pensava que estavam totalmente alinhadas com a minha consciência do Evangelho, e eu fui descobrindo que só o tempo, o sofrimento, um dia depois do outro, as perdas, os ganhos imponderáveis, as perdas ponderáveis, tudo isso aí, na soma e no conjunto, enquanto eu amo a Deus e quero o melhor de Deus para a minha vida e para a vida de todos, vão se materializando como respostas da bondade de Deus à medida em que o tempo vai passando, mas não de antemão. De antemão eu também ouço toda hora: o que eu faço tu não sabes agora. Todas as vezes que alguma dor bate, alguma surpresa, algum susto. E os meus sustos, sinceramente, não tem muito a ver com notícias de que alguém está doente, está com câncer, vai morrer. Não é por aí. Tem muito mais a ver com desvio de caráter. Isso aqui me dói horrivelmente. Eu aprendi também com a minha mãe, quando meu irmão Luiz morreu, no dia 2 de novembro de 1976, que deram a notícia a ela de súbito, sem a presença de nenhum de nós em casa. Ela ouviu aquilo: teu filho morreu num acidente de carro. E ela perguntou: por que, Senhor, por quê? E abriu a Bíblia e caiu em cima de Isaías capítulo 57, verso 2. 1b e 2a, que diz: porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Ali eu aprendi, ela aprendeu, todo mundo aprendeu com ela, com o Senhor, que o mal da vida não é morrer, não. Não era dizendo que o filho dela estava morto. Isso aí não mata nada, não mata ninguém, a morte já era. Que os males da vida são os que pervertem o caráter, são os que fazem a gente odiar para sempre, são os que nos amarguram, são os que desviam o curso do nosso caminho, são os que pervertem a nossa rota, são os que nos descolam de nós mesmos, são os que nos enfeiam para a eternidade. Esses são os verdadeiros males. Com ela eu aprendi isso, por isso eu repito, na hora dessas coisas, e para mim essas coisas não são do tipo: e você está com câncer e vai morrer daqui a 6 meses. Vou morrer um dia de alguma coisa, faz parte. Eu já sou passado da morte para a vida, esse negócio acabou. Tudo é eternidade, e de verdade mesmo. E não é
um experimento de projeção mental, uma certeza. Eu estou dentro dessa certeza. Aqui, eu habito. Por isso, quando dói, e eu digo, por que, Senhor? Pode ter certeza, os meus porquês, Senhor, é por que ele ou ela, ao invés de amarem, resolveram odiar? Por que ao invés de simplificar, resolveram dar uma pernada? Por que ao invés de deixar passar, fizeram um bullying? Por que ao invés de perdoar, retiveram isso? Esses são só os meus porquês, porque é só isso que mata. É só isso que é o mal. O mal não é agora, caiu um avião na minha cabeça e mal. O mal será eu carregar uma aeronave de maldade dentro de mim, de mágoa dentro de mim. Isso é que é o mal. Então todos os meus porquês têm a ver com isso. Às vezes já tiveram até a ver comigo. Tipo, por que, Senhor, que isso brotou de dentro de mim? Logo, logo eu aprendi as razões. E todo dia eu aprendo. Às vezes é com outros. Digo, por quê? Para quê? O que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, ele me diz. E eu fico esperando. Com oração. E sempre vejo, até hoje eu sempre vi, como eu vi a mamãe, nos últimos 2, 3 anos da vida, carregando uma angústia dentro dela, dioturna, por uma solução que ela buscava com toda a avidez. E ela só orava. Às vezes, a gente conversando aqui, ela falava, chorava comigo no telefone. Meu filho, olhe por mim, eu não quero partir sem ver isto. E não tinha nada a ver com bens, com saúde, nem com nada. Eram vínculos de amor. E o Senhor é tão bom. Até nisto isto aconteceu. Porque o que ele fazia, ela não sabia então. Mas ficou sabendo antes de partir. E com que alegria, com que glória, com que maravilha, e com que sublimidade, e com que gáudio eterno isto chegou a ela. Meu Deus, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Você está aqui na Estação do Caminho, no Teatro do Sino, com suas perguntas, suas questões. Eu só posso lhe garantir o seguinte, aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus disse, temei, não aquilo que mata o corpo, temei aquilo que mata a alma. Não perca seu tempo fazendo perguntas sobre cronologias históricas, sobre casuísmos, sobre diagnósticos. Você pensa que diagnósticos acontecem para o mundo inteiro, menos para você? Sua vida pode estar construída sobre a rocha, mas Jesus disse que ventos, procelas, tempestades, vem para todo mundo, para sábios e insensatos. Está sobre a rocha, fique feliz, não vai cair, mas vai ventar. E muito. É só o que importa. O resto não é promessa do Evangelho. Preocupe-se sim com as coisas que matam a alma. Assim como Jesus disse, não se preocupe com o que vem de fora para dentro, porque o que vem de fora para dentro não contamina o coração, não contamina o homem eterno, o homem interior. Se contaminar, vai contaminar de maneira micro-orgânica teu corpo, é vírus, bactéria, isso, aquilo outro, é bobagem, é corpo. Mas não vai contaminar você. Você não é seu corpo. O corpo é seu, mas você não é o corpo. Você não é o corpo. Você é seu coração, a sua consciência. Jesus disse, preocupe-se com o que você cria e brota, com o que você engendra, com o que você guarda, com o que você aduba, porque é daí que procede o mal. O resto, não faça perguntas.
Apenas viva com fé, com esperança, sem covardia, com o coração quebrantado, sabendo que tudo que você hoje porventura não compreenda, não importa. O que eu compreendo importa muito pouco sobre o futuro, sobre o passado, sobre o hoje, sobre acontecimentos, não importa. Só importa uma coisa, é que eu compreenda que não importando o que esteja acontecendo, o meu coração não pode mudar. Eu criei, por isso é que eu falei. Eu entendi, por isto é que eu me comportei. Eu discerni, por isso eu me posicionei. Eu tenho esperança eterna, por isso eu não desanimo. Eu sei que o que me aguarda e o peso de glória que me aguarda não é para comparar com circunstancialidades doídas do tempo presente que passam. Toda dor passa na terra, mas a glória de Deus em mim permanece para sempre. Hoje, eu que não posso estar aí na estação com você, no Teatro do Sino, quis todavia trazer esta palavra. Sei que o Espírito Santo a está aplicando de maneira absolutamente única, diferente, singular, particular, para cada um aqui no Dulcina e pelos milhares espalhados em volta do planetinha na Vem VTV. Eu quero orar. Quero orar. E peço ao Espírito Santo que realize aquilo que só Jesus faz quando Ele diz: é a hora. O que eu faço, tu não sabes agora. E olha só, tem coisas que Ele está fazendo na gente agora que a gente não sabe. É o que Ele está dizendo aqui. O que eu faço já está feito, mas você não sabe. Por isso não ande ansioso. Por que você não crê no fato de que não é porque você não sabe que já não foi feito? Pelo amor de Deus, seja humilde. Veja que há trilhões de coisas que você não sabe que existem. Não é porque você sabe que algo passa a existir, é porque Deus criou que aquilo é. Por isso o que Ele fez por você, ainda que você não saiba o que é, saiba e creia. Ele sabe, Ele fez, e Ele diz: o que eu faço, significando o que eu já fiz. Tu não estás compreendendo, mas está feito. Confie em mim e descansa. Jesus, que a Tua palavra, que me fez tanto bem agora, na singeleza desse compartilhar, eu peço que um bem infinitamente maior ela realize no coração de todo mundo que a esteja ouvindo com boa vontade, com o coração quebrantado, e que Tu tragas pacificação, confiança, segurança, o abolimento das ansiedades, e que Tu deites a cada um no berço da Tua segurança. Porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Sempre foste e sempre serás o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isto é que hoje, em qualquer outro dia ou em qualquer outra noite da nossa vida, nós diremos como crianças tranquilas: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu
me fazes repousar seguro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus nos abençoe. Abençoe você no Teatro do Sino. E dê a você a alegria de participar do privilégio de ser filho do reino na geração presente. Assim como também eu peço por um outro grupo, por você aqui, que está me vendo pela VMVTV em tantos outros lugares da terra, que a mesma graça venha sobre você. Gente boa de Deus, eu fico aqui. Um beijo para todo mundo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém. E aí? Compreendê-lo-ás depois do jogo do Brasil. Depois do jogo do Brasil. Não? Rapaz, eu espero que quem acabou de ouvir essa mensagem não precise tão desesperadamente dela depois do jogo. Porque se Camarões ganhar do Brasil, o cara vai ter que lidar com uma questão filosófica de como eu me posiciono em relação ao absurdo. Há uma perplexidade desse tamanho. Total. Se Camarões meter 4, já pensou? Aí é perplexidade. Aí o cara vai ter que se ajoelhar e ouvir: o que eu faço tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. É. Mas me responda. Fred vai dizer isso, cara. O gol que eu não faço. Tu não sabes agora e nem eu. Nem eu. Quem sabe na eternidade eu compreenderei. É, Caio. Agora me responda as perguntas que estão passando aí. Você está vivendo assim momentos de perplexidade, conforme eu falei na palavra que você acabou de ouvir e que foi ministrada ontem à noite aqui de casa? Me responda. Seu coração está tomado de perplexidade. Você está lidando com o absurdo, com o inimaginável visitou você e não há sentido em nada. Você está vivendo esse tempo, vivendo essa hora? Fale com a gente agora, porque tem 2 tipos de situações que chegam a gente assim com um poder grandioso. Por exemplo, às vezes a gente é visitado por tufões, por tornados. Tornado é uma coisa monumental. E ele vem, quem já esteve dentro de situações e de regiões de tornado sabe do que eu estou falando. E o Judá também deveria saber. Tornado, vento, essa coisa que chega avassaladora, poderosa e que deixa o indivíduo em estado de total perplexidade. Tire e diminua um pouco o som de lá, por favor, e deixe apenas o meu aqui. Só quero que você veja, às vezes, o que nos choca como absurdo, como perplexidade, é aquilo que nos assombra por ser infinitamente maior e avassalador, e a gente tem essa mania de pensar que tragédia só acontece no país dos outros, no estado dos outros, na cidade dos outros, no bairro dos outros, na casa dos outros, com a família dos outros. Se você é crente, mais ainda você vive dentro dessa ilusão. Eu fui batizado, logo os tornados não chegam na minha casa. Eu tomo a ceia do Senhor em dia, logo não serei visitado pelos tufões da existência. Eu levo os meus filhinhos à escola dominical, quer eles queiram, quer não queiram. Logo, nenhum tornado comportamental os atingirá. Meu marido é crente e eu casei também crente. Nós casamos na igreja,
Nós fizemos tudo para não transar até o dia do casamento. Portanto, Deus viu isso e o meu casamento terá uma proteção contra tornados de tentação que não chegarão na minha casa. Ou a pessoa então diz: eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu não jogo. Logo, estou isento de um monte de coisas, porque eu não bebo, não baterei o carro, porque eu não fumo, não terei efizema pulmonar, e nem haverá jamais o risco de nem câncerzinho, sequer benigno em mim. E porque eu não jogo, eu não corro o risco de ser visitado por qualquer coisa que eu não espere. Mas vem, como Jesus disse, chega sobre o bom, o mal, o justo e o injusto, vem sobre todo mundo. Tem um outro tipo de coisa que chega forte sobre a vida da gente, que chega devagar, como você vê nas imagens sutis de um fenômeno extraordinariamente poderoso. Olhe só, está rodando aí. Você está vendo neve em volta de uma casa. E você aumente só um pouco lá, tire o meu som incidental, Kenneth, por favor. Esse aí, você tem que sentir um pouco o som de lá, porque o que está acontecendo é que essa neve está andando para dentro da casa. Olha, eu já estive em muitas situações de neve. Fiquei anos e anos e anos que eu ficava 45 dias, 2 meses de férias nos lugares mais nevados, alguns dos lugares mais nevados do globo. Eu gosto de neve. Eu gosto de uma lareira quente numa casa de pedra e madeira com vidro, e lá fora 10, 15, 20 abaixo de zero. Meu Deus, eu adoro. Sou esquisito, eu reconheço. Mas eu nunca vi um fenômeno como esse. Eu nunca vi a neve andando como ela está andando, visivelmente. Ela está caminhando, Braulio, como dando passos. Daqui a pouco você vai ver, e não é com edição não, ela vai chegar aí dentro dessa casa. Você vai ver ela andando. É um tiço-neve. É um tiço, não chega a ser um tiço-neve, porque ele não vem volumoso. Ela vem sutil. Ele não vem forte. Então por isso ele não carrega a força de um tiço que caracterizaria esse volume. Ele vem, de fato, é como uma lagarta de neve. Vem chegando como um polvo de neve, como uma água viva, como uma neve viva. Olha isso, cara. Andando. Chega a fazer barulhinhos. Vem caminhando. Esse tipo de perplexidade que vem devagar e que é contínua e que é constante, quando chega na vida da gente, são as que mais apavoram. Porque o tufão passa. Ele é devastador, mas no dia seguinte ele já foi. Agora, esse negócio que não vai, cara, que só vai crescendo e você não consegue explicar como é que isso vai andando, e você está dizendo: a minha casa está aqui, está entrando em casa, está entrando em casa. Todo dia você vê esse gelo entrando mais na tua casa. Uma coisa presente. Presente. Tomando conta, como uma metástase de neve, crescendo e se espalhando para dentro da tua casa, gelando, apavorando. Agora pense nisso como uma metáfora psicológica, espiritual, relacional, de todos os níveis, daquelas coisas sutis, perplexantes, absurdas, inexplicáveis, lentas, gradativas, constantes, perversamente massacrantes, porque elas não vêm e passam, elas continuam. E à medida em que elas continuam, a gente continua sem explicar. Quanto mais ela chega, mais perplexante ela se torna. Mais chocado a gente se torna. Porventura, você está vivendo uma situação dessa? Diminua o som de lá agora, por favor.
vivendo uma situação dessa, em que o que você vê, o fenômeno que lhe acometeu, é de uma perseverança sutil e impregnante, para a qual você não tem resposta, e que deixa você nesse estado de total perplexidade. Se for esse o caso, por favor, escreva aqui agora, abra o coração com sinceridade. Se esse negócio foi entrando na sua vida, se você não está entendendo nada, e o Senhor diz a você o que está acontecendo, você não entende nada agora, mas você vai compreender depois. Fique firme no princípio do meu amor, porque o meu amor destragifica todas as perplexidades. Se assim é, abre o coração agora. VNV TV, o canal é você.